13, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto de 3 dias pela morte do apresentador e comunicador Silvio Santos, que aconteceu no último sábado. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, decretou o luto oficial de 13 dias pela morte do comunicador e apresentador Silvio Santos. Ele morreu no último sábado, aos 93 anos. A causa da morte de Silvio Santos foi uma broncopneumonia causada depois do apresentador e empresário ter o vírus H1N1. Ratinho Júnior se manifestou com a gratidão pelo apresentador. Na nota divulgada nas redes sociais, o governador do estado do Paraná afirma que, abre aspas, Silvio, a você, minha eterna gratidão. Agradecimento por fazer os lares do Brasil sorrirem. Gratidão por um dia você ter apostado no talento do meu pai, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho. A minha família jamais esquecerá do seu comprometimento conosco. Fecha aspas. Silvio Santos foi enterrado na manhã do último domingo no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia foi rápida e restrita aos familiares e amigos próximos. De acordo com a família, esse era o desejo de Silvio Santos. Neste domingo, moradores aqui de Curitiba relembraram os bordões e também a alegria de Silvio Santos. Vamos relembrar isso também nesse trecho de vídeo. Quem quer dinheiro? A fala dele maravilhosa, né? E uma pessoa que vai ficar na memória de todos aí. É isso então, relembrando um pouco dessa trajetória, como o Silvio Santos marcou de fato para todos, né, Marcos Souza? A população, foi um fim de semana dedicado na televisão de todos os canais do Brasil a relembrar a trajetória de Silvio Santos. Sem dúvida, todo mundo tem alguma história, alguma memória com o apresentador nas telas da TV aos domingos, né? Ele era o rei da televisão, acho que isso é inegável. Você pode até ter alguma crítica ao Silvio Santos, eu conheço muito poucas pessoas que as fazem, mas é inegável que ele é o maior homem de televisão de todos os tempos do país. Tanto é que um apresentador de domingo construiu uma das maiores redes de emissoras do país. Isso não é pouca coisa. Então, eu acho que o Silvio Santos é um homem completo para ser um mito, né? Ele ia bem no que se propunha a fazer, que era apresentar programas de rádio e televisão. Ele ia bem como empreendedor, quando não se falava nisso no Brasil. Lá nos anos 60, 70, ele já tinha ideias empreendedoras, ele já trazia novidades lá de fora aqui para dentro para poder formatar empresas, trazia ideias, formatos e assim por diante. E para o pessoal mais novo, tem muito pai levando o filho para a escola agora, e talvez os mais novos não entendam, mas quem que foi Silvio Santos aí? Imagina o seguinte, não tinha internet, não tinha celular, não tinha rede social, as pessoas tinham como passatempo a televisão, e no domingo, que é um dia que as pessoas estão, boa parte delas, descansando, estão em casa, a família se reunia para ver o Silvio Santos à frente da televisão. Então, o Silvio Santos acabou para algumas gerações, não é uma só, para algumas gerações, eu me incluo nela, Bia Pedroso, não sei se vocês também, para algumas gerações, um momento de família, de sentar ali no sofá da sala e olhar, dar risada das piadas, até muitas vezes tão sem graça que eram engraçadas. Mas essa coisa do Silvio Santos, eu duvido ter um brasileiro com mais de 25 anos que não tenha visto um programa do Silvio Santos. Então ele é uma legenda, uma referência, vai fazer muita falta e o Brasil fica um pouquinho mais triste sem o Silvio Santos. O Silvio Santos inventou, Pedroso, essa coisa do povo na TV. Quando o rádio e a TV começam, era coisa mais de intelectuais, né? As grandes discussões, os artistas mais segmentados, e o Silvio Santos é o primeiro, o tino empreendedor dele, a descobrir que tem um público que quer ter espaço também, por isso que ele é povo, por isso que ele cria uma emissora que quer ser popular de verdade, e ele era isso, né? Sem papas na língua, brincava com essa coisa da grade horária, provocava os concorrentes, foi o primeiro a fazer tudo isso. Eu acho que o povo se sentia representado, e ele é um pouco do povo também. É o brasileiro que deu certo, de camelô a mega empresário, a dono de banco. Foi um pouco disso que ele trouxe durante a vida dele, e acho que é por isso que o brasileiro gosta tanto dele. Ele é um brasileiro do povo, de camelô, trabalhou bastante, ficou rico, né, gerou empregos,
trazia uma opção de entretenimento às pessoas. E para fechar, eu vejo alguns colegas, Bia, reclamando, porque o Silvio Santos nunca investiu em jornalismo, porque ele não queria investir em informação. Isso é uma besteira tão grande. Sabe por que existe âncora no Brasil? Sabe por que nós estamos fazendo aqui isso agora de o jornalista que apresenta dar opinião? Porque o Silvio Santos introduziu isso com o TJ Brasil lá com o Boris Casoy. Ele foi o primeiro a fazer isso, né? Do jornalista comentar as notícias. Então, sempre ele teve uma preocupação com a informação, com entretenimento, mais do que tudo. Eu acho que vai, Pedroso, fazer falta aí o Silvio Santos nas próximas semanas e nos próximos anos. Vai ser difícil ter um domingo sem Silvio Santos, hein? Olha, esse foi o primeiro domingo sem o Silvio Santos e você trouxe dados importantes. Eu acho que, e entendo que ele tem uma importância social para o Brasil no meio de comunicação, mas também uma importância afetiva, né? Você bem trouxe esse vínculo que as famílias construíram em torno da televisão, assistindo programas do Silvio Santos, tanto aos domingos. Eu lembro de outros programas, Marque, né? Por exemplo, o Show do Milhão. Parte da minha família às vezes se reunia, as pessoas faziam um desafio, tentavam participar ali, responder. Enfim, eram momentos de confraternização e principalmente, né, de congraçamento ali entre as pessoas. Então, vai deixar saudade. É importante que a gente utilize a trajetória do Silvio Santos até para refletir. Eu aproveitei para pensar, lembrar de momentos importantes. Aquele momento em que ele concorreu ao presidente da República, da maneira como ele foi impedido, né, de seguir adiante, como muitas vezes o próprio sistema tem dificuldades em lidar com essas pessoas que vêm de baixo, que se constroem, sem necessariamente contar com algum apoio ou com algum grande grupo por trás, que é o caso do Silvio Santos, que conseguiu ir adiante. Eu lembro, né, do debate clássico dele com o Zé Celso, que confronta muitas vezes a mente esquerdista com a mente de quem conquistou e trabalhou naquela disputa sobre o terreno, né? O Zé Celso queria que ele doasse o terreno para construir algo como... Ele falou, mas como que eu vou doar algo que eu comprei, que eu construí? Não faz sentido. Enfim, o Brasil poderia aprender mais com a trajetória de pessoas como Silvio Santos e da ideia de, né, desse self-made man, alguém que se faz sozinho dentro dessas condições, do que muitas vezes a gente aprende, Marco. Então, a gente precisa louvar mais essas pessoas que transformam o Brasil num caminho melhor, ao invés daquelas que puxam para baixo. Pedro, você veja que não é de hoje. Eu fiquei pensando exatamente o que você falou quando eu comecei a ver as reportagens ontem, em todos os canais, passou na Record, passou na Globo, no próprio SBT. Eu fiquei pensando, como é que seria o Brasil se o Silvio Santos tivesse sido candidato, hein? Ele tinha boas chances de ganhar aquela eleição, até por isso foi retirado. Aí são 2 pontos aí, Pedroso. Primeiro que, veja, não é de hoje que às vezes a burocracia eleitoral gira para tirar esse ou aquele candidato. Vocês sabem meio do que eu estou falando aqui. Foi o que aconteceu com o Silvio Santos. E depois, como seria, hein? Seria um marco para o Brasil importante. Acho que a nossa história seria diferente, hein, Pedroso? É muito diferente. E veja, né? Por mais, nós teríamos talvez alguém que dependia da economia do país ir bem. Eu lembro de entrevistas dele falando, olha, eu preciso que o pobre tenha dinheiro, porque eles precisam comprar o baú da felicidade. Preciso que eles tenham dinheiro para que os meus anunciantes consigam vender seus produtos. Talvez, Marque, o Brasil teria entendido que circular o dinheiro, gerar riqueza, é melhor do que concentrar tudo ali no Estado. E o Brasil, como ele se repete, né? A gente está discutindo a eleição em que o Silvio Santos participou e foi tirado, impedido de concorrer. A gente acompanha isso, eleição atrás de eleição. As coisas mudam muito pouco, infelizmente. Muito pouco. Aliás, Pedroso, um dos pontos chaves nessa discussão do Silvio Santos lá no começo dos anos 90, se ele seria candidato ou não, foi Eduardo Cunha. Esse mesmo foi presidente da Câmara depois, ficou tão conhecido na Operação Lava Jato. Então você veja que as coisas vão sempre se repetindo. Essa história merece ser melhor contada. Se um jornalista encarar essa missão aí, é uma história que é saborosa. Deve ter vários detalhes aí importantes, vira até filme depois. Fica a sugestão aí para os colegas. 7h22. Repita.